Doar sangue é um ato de solidariedade capaz de salvar muitas vidas. São centenas de acidentes, cirurgias e outras situações diárias que dependem da transfusão de sangue. Mas nem sempre os hemocentros têm a quantidade necessária para todos os atendimentos. Em Itajaí, as doações de sangue caíram pela metade, o que já desperta a preocupação dos profissionais da área. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Elisa. Boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar conosco através do nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Geraldo, que é professor do curso de Biomedicina aqui na Univale. Ele também é o coordenador do EMOSC em Blumenau. Obrigada pela participação, professor. Obrigado também, Lu. Professor, bom, esses dados do EMOSC apontam que as doações de sangue aqui em Itajaí caíram bastante, dizem que pela metade, né? A que você atribui isso? O que está acontecendo com as doações aqui em Itajaí? Lisa, na verdade, as doações caíram em todo o estado de Santa Catarina, né? Principalmente nessa época do ano, é comum ocorrer essas quedas a partir do momento que fica mais frio, as pessoas, né, têm uma maior, digamos, dificuldade de poder sair de casa, né? Também a chuva sempre é um empecilho, né? Porque acaba chovendo, as pessoas têm uma dificuldade de locomoção, vir até o local da doação de sangue. A gente sempre costuma dizer que o EMOSC, os hemocentros em todo o Brasil, eles possuem os concorrentes mais desleais possíveis. Quais são os concorrentes, né, de um hemocentro, de um banco de sangue? É o filme bom que passa no cinema, né, é a chuva, é uma festa que está tendo na cidade, o feriado que acaba, né, aqui em Itajaí não é tanto, mas principalmente quem mora mais interior em outras cidades, até mesmo em Blumenau, as pessoas em feriados costumam ir para o litoral. Então são concorrentes que a gente não consegue combater. Essa é a verdade, né? Então, principalmente em épocas de chuvas, né, e frio, acabam realmente caindo as doações de sangue. Então, você está dizendo que é o esperado, essa queda, Sim. Mesmo essa metade das pessoas que doavam não estão doando, ainda Sim. Está dentro de um parâmetro normal. Sim, isso sempre esperado, esses índices são monitorados todos os anos, mês a mês, dia a dia, né? Então nós já estávamos prevendo isso, né, que fosse ocorrer essa queda da doação, e por isso a importância da mídia, né, agora em complementar e novamente voltar a lembrar as pessoas da importância da doação de sangue. Professor, aproveitando assim, eu queria saber, com a questão da redução das doações, mesmo assim, o EMOSC consegue se manter? A doação é suficiente para a necessidade de transplantes? Sim, sim. Tanto para as transfusões, transplantes, cirurgias cardíacas, né, todo tipo de demanda transfusional, né, elas acabam sendo atendidas. Nos últimos dias nós emitimos uma nota para os hospitais recomendando que fosse realmente canceladas as cirurgias eletivas. Que tipo de cirurgia que é? É aquela que realmente não tem nenhuma gravidade para o paciente. Ele pode aguardar alguns dias, né, para realizar essa cirurgia e, consequentemente, aguardar a transfusão. Mas, de forma geral, em todo o estado de Santa Catarina, as transfusões acabam sendo, né, realizadas, porque há sempre uma previsão, né? O sangue ele tem uma validade, então nós sabemos que a partir do momento que caem as doações, embora ainda tenha o sangue no estoque, sabemos que daqui a 20, 30 dias o percentual de hemocomponentes dentro de um banco de sangue iria diminuir. Por isso, a estratégia de aumentar a captação de forma antecipada. Certo. Professor, vamos conversar um pouquinho sobre o posto que funciona agora aqui na Univale, né? Como é que está funcionando esse posto? Ele, na verdade, a gente não chama ele de posto de coleta, a gente chama ele de coleta externa. Todas as pessoas lembram que antes a coleta externa, as doações eram feitas dentro de um ônibus em frente ao Marieta.
Hoje, o que nós realizamos? Nós modificamos essa logística. Em vez de elas serem realizadas dentro de um ônibus em frente ao Hospital Marieta, essas coletas externas, elas são agora realizadas dentro da Univale, que foi uma parceria com a própria Univale, com a Prefeitura Municipal, né, a Secretaria Municipal de Saúde e o próprio EMOSC, a FAES. Então, houve uma parceria porque realmente precisa ter um espaço físico adequado, uma equipe, né, os médicos da própria unidade de saúde, né, daqui da Univale estão à disposição, né, do EMOSC. Então, essa coleta externa, ela é realizada todas as segundas-feiras. Isso foi muito bom para o município, porque antes era realizada uma vez por mês, agora são todas as segundas-feiras, né? Tem horários para as pessoas já saberem? Sim. É do horário ali entre as 8 horas ao meio-dia, né, e da 1h30, né, às 4 horas, 4h30, né? As pessoas sempre podem obter essas informações. O site do EMOSC, ele sempre traz essas informações, né, onde vão estar ocorrendo. Como nós temos bastante pessoas que moram aqui em Balneário Camboriú, também em algumas situações o ônibus do EMOSC também vai até Balneário realizar essa captação de sangue, né? Okay. Eu vou aproveitar então, já as pessoas talvez estejam nos ouvindo, já estejam pensando em doar, em já se programar para fazer a doação. Tem alguma restrição, algum perfil de pessoa que pode doar ou que não pode doar? Tem, Lucas. Na verdade, são mais de 200 critérios, né, que são avaliados durante uma doação de sangue. Os critérios básicos, né, são justamente quais? O primeiro é a boa vontade, né? O desejo de realizar esse ato voluntário, né? Então, o segundo é você chegar até a unidade de coleta, né? Ou a coleta externa, que é realizada aqui em Itajaí, na Univale, com um documento oficial com foto, né? Então, documento oficial com foto é o quê? Carteira de motorista, né? O documento de identidade. O CPF não vale, porque o CPF ele não tem a foto, né? Então, tem que chegar com esse documento. As pessoas têm que ter entre 16 até 69 anos. Menor de idade tem que ir acompanhado dos pais, né? Então, ela tem que estar bem de saúde, não pode ter ficado gripada nos últimos 7 dias, né? Medicamentos, né? Às vezes surgem as dúvidas. Anticoncepcional, eu tomo, posso doar? Não pode? Pode doar sim, não tem problema nenhum. Né? Às vezes as mulheres também ficam com a dúvida, se no período menstrual ela pode doar? Pode também doar, né? Então, esses critérios todos são muito analisados no momento da triagem clínica, ali na entrevista que é feita com esses candidatos à doação de sangue. Eu não sei se existe isso, mas enfim, algum tipo de sangue é mais requisitado, é mais difícil de captar? Sim, Lisa, na verdade o sangue mais requisitados por todos os hemocentros no Brasil são aqueles RH negativos, né? Em especial qual? O O negativo. O O negativo ele está presente em 10% da população, né? Então, de cada 100 candidatos, nós vamos ter 10 bolsas de sangue O negativo. No entanto, então, assim, se a gente for parar e pensar, ele não é tão difícil assim, 10%. O problema é que o O negativo, ele é justamente aquele sangue que é utilizado em casos de emergência. Ou seja, aquela situação onde o paciente ele chega no hospital, né, com uma fratura devido a um acidente de trânsito, não dá tempo suficiente para fazer a tipagem sanguínea desse paciente, né, saber se ele é A positivo, AB negativo, e aí para atender e salvar a vida desse paciente é administrado de forma rápida, né, prestada assistência para ele, liberando o quê? Um sangue O negativo. Né? Então, o que acontece? Você tem 10% da população que é doadora. No entanto, na prática, você deveria ter o quê? Somente 10% de pacientes. Mas não é isso. Mas não é isso. 100% dos pacientes podem receber. Exatamente, ele é o doador universal. Okay. Então, você acaba tendo um consumo maior lá na ponta, porque você precisa realmente fornecer esse sangue de urgência. Olha só, então talvez um apelo seja bacana para as pessoas que sabem que são O negativo, né? O RH, da importância. A gente sempre fala que todo é muito bem-vindo, mas claro que nesses momentos, né, de crises, né, de diminuição das doações de sangue, a gente realmente, né, dá um apelo maior para as pessoas que são RH negativos. Eu vou aproveitar então, Alexandre, explica para a gente quais são os diferenciais entre os tipos de sangue. Bem, na verdade, em relação à questão do grupo ABO,
né? São, na disciplina que a gente trabalha aqui na Univale, né? Que é uma disciplina de hemoterapia e banco de sangue, a gente deixa isso bem claro que são açúcares, né? Carboidratos que estão presentes nas hemácias e que acabam, né? Definindo se a pessoa, dependendo do tipo de carboidrato que está lá presente na hemácia, o indivíduo vai ser classificado como A, B ou AB. Já o RH é uma proteína, né? Ou seja, se essa proteína está presente na hemácia, a gente diz que esse indivíduo é RH positivo. Se ele não tem essa proteína na hemácia, a gente classifica ele como RH negativo. Bacana, já que você entrou na parte acadêmica, né? Queria entender um pouco mais da sua disciplina, que é a hemoterapia. Como é que funciona essa disciplina, o que ela aborda? Essa disciplina, ela aborda todo o ciclo do sangue, né? Ou seja, desde o momento onde o aluno aprende a importância, né, de fazer uma captação, né, de doação de sangue, embora, né, as campanhas elas estão muito atreladas à questão do marketing, né, da comunicação social, publicidade, mas precisa ter um critério, né, uma avaliação também em conjunto técnico em cima de campanhas. Então o aluno ele inicia o semestre aprendendo os critérios da doação de sangue, as pessoas que podem e não podem doar sangue, estratégias, né, diferentes de captar um doador de sangue através de uma entrevista de uma rádio, na TV, ou um cartaz, né, ou então uma simples conversa com alguém que está no hospital. Depois disso, né, no módulo 2, ele passa a compreender o que a gente chama de uma parte da hemoterapia, que é a imunohematologia, que é realmente ele aprender a fazer todos os exames que são realizados nos doadores e nos pacientes antes de uma transfusão. Então, nós realmente temos aulas práticas no qual nós pegamos bolsas de sangue, que na verdade não é sangue, mas a gente utiliza corantes que realmente mimetizam ao máximo, realmente parece mesmo uma bolsa de sangue, e o aluno, ele é avaliado através, inclusive, da sua conduta. O paciente está sangrando, ele vai esperar terminar o exame pré-transfusional? Não dá. Né? O que ele vai fazer? Ele vai ter que ir lá correndo dentro do laboratório e pegar o O negativo e liberar para a transfusão. Né? Então nós precisamos avaliar isso também, a conduta dele, e depois a questão da hemoterapia, da questão da gestão hemoterápica, né? Porque você também tem que cuidar que você não pode captar muito sangue. O sangue é assim como comida, tem uma validade, então você tem que saber administrar um banco de sangue entre balancear coletas, né, e demanda. Né? Você tem que saber exatamente isso, monitorar reações transfusionais, comitê transfusionais, porque a hemoterapia ela é muito ampla. Né? Então, junto com o Ministério da Saúde, é um outro programa que também é apresentado para eles, que vem qualificando, né, a hemoterapia de uma forma geral no país. E isso é apresentado também para eles. Aliás, você disse antes da gente começar a entrevista que você também representa o Ministério da Saúde aqui na região, nessa área específica, Isso, né? Eu sou, na verdade, consultor do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede. Né? O Ministério da Saúde ele tem uma preocupação muito grande, né, em relação à hemoterapia. Santa Catarina, inclusive, é referência nacional nessa questão de doação e transfusão de sangue. Então, né, existe várias pessoas aqui em Santa Catarina que são, na verdade, consultoras, né, e avaliadoras desse programa. Então, e muitas vezes nós estamos indo para outros estados, auxiliando os outros estados, né, em como conduzir essa prática hemoterápica em todo o território nacional. Professor, só mudar um pouquinho de assunto rapidamente. Você falou, né, o fato de dar aula, que eu fiquei pensando, os alunos, tanto os seus alunos como outros alunos aqui da Univale, depois que teve, né, a coleta itinerante aqui, elas passaram a se interessar mais pelo assunto e passaram mais a doar? Os alunos já desde o começo, já porque a disciplina, claro, eu vou vender meu peixe, eu sou apaixonado por essa disciplina, né? Outras disciplinas eu acabo lecionando também, mas chama muita atenção a questão da doação do grupo de alunos que passam pela minha disciplina, continua a mesma, ou seja, sempre muito forte, né? Então, o que a gente vê sim é dos outros cursos, né? Isso realmente, os alunos, né, e os colaboradores da Univale, docentes, colaboradores administrativos, realmente aumentou esse interesse na doação de sangue, porque nós já esperávamos isso, porque a doação de sangue agora está aqui
dentro da universidade, né? Então, inclusive... Tá fácil. Tá muito fácil. Então, inclusive, se nós pensarmos, a Univale, né, é a primeira universidade em Santa Catarina que tem esse perfil de coleta externa fixa aqui. É a única, na verdade, universidade em Santa Catarina que existe isso, né? Tem que aumentar, então, né, o número de isso doadores. Isso aí. Vamos fazer um intervalinho? Vamos a gente lá. já volta a conversar com o professor que é coordenador do EMOSC em Blumenau e também da disciplina Hemoterapia aqui na Univale. A gente já volta conversando com o professor Alexandre Geraldo. Já estamos de volta. Hoje o nosso entrevistado é o professor Alexandre Geraldo. Então você estava comentando sobre a ação do Ministério da Saúde e eu gostaria de entender como funciona então a hemoterapia no país inteiro. É tudo a mesma coisa? Tem diferenças? Como é que funciona esse trabalho? A legislação no qual ela especifica como que deve ser uma doação, quais não equipamentos, mas de que forma que esses exames devem ser realizados, é única no país, né? Então, todos os bancos de sangue, hemocentros devem seguir essas legislações, que é a Portaria 2712, né, de 2013 e a RDC 34 de 2014. Então, eles devem seguir essas normativas. No entanto, esse Programa Nacional de Qualificação, né, da hemorragia, que é um programa exemplar do Ministério, porque realmente há uma preocupação muito grande em qualificar tecnicamente todos os hemocentros no país. A gente tem que pensar o seguinte, né, hoje nós temos uma coleta externa aqui em Itajaí. O sangue está totalmente acessível, né? Então, basta nós sairmos aqui da rádio, da Univale, na segunda-feira, em 15 minutos nós estamos ali. Agora, as pessoas já se perguntaram como que é na Amazônia, né? Como que é, na verdade, você conseguir doar o sangue lá no meio da Amazônia? Ou como um paciente vai ter uma bolsa de sangue na Amazônia? Ora, o sangue vai estar dentro de uma geladeira lá na Amazônia. Sim, mas muitas localidades não têm energia elétrica. Então, a diferença, né, nesse nosso grande Brasil, né, é muito grande. Então, esse programa ele vem tentar qualificar isso. Não deixar que, então se não tem uma geladeira na Amazônia, então não vai poder ter sangue lá. Não é isso, o paciente precisa do sangue. Então, esse programa vem tentar trazer o quê? Dentro da realidade de cada estado, né, aquelas exigências que estão preconizadas pela legislação, que sejam atendidas, mas dentro das condições de cada estado, né? Então, nós realmente, quando vamos para um outro estado, né, a gente costuma dizer, deixe o seu lado auditor de lado, né? Vá para aquele local com a mente aberta, porque nós não podemos impor a nossa realidade de Santa Catarina, por exemplo, num estado do Acre, Roraima, né? Que às vezes, embora eles tenham sim qualidade no que eles fazem, nas transfusões, as transfusões sim são seguras, mas em algumas questões às vezes é importante a gente talvez melhorar, né? A gente sempre pode conhecer aquele serviço, né? Conhecer para poder ajudar aquele local. Essa é a filosofia inclusive do programa, né? E claro que eles também vêm até Santa Catarina e também nos ajudam, né? As realidades são muito diferentes, né? Importante. Professor, você falou dessas regras aí, eu queria saber então como é que é, pra gente entender, como é que é feito a conservação do sangue que é doado? Bem, a partir do momento que uma bolsa de sangue ela é doada, essa bolsa de sangue ela passa por um processo, por um procedimento que a gente chama de fracionamento. Porque, dentro daquela bolsa de sangue existe o quê? Hemácia, plasma, que é a parte líquida, e plaquetas. Esse sangue, na verdade, ele é fracionado. Ele é separado, as plaquetas são colocadas em uma bolsa, a hemácia em outra bolsa e a parte líquida, que é o plasma, em outra bolsa. Então, ou seja, de uma única doação a pessoa pode salvar até 3 vidas. Por quê? Cada bolsa pode ir para um paciente diferente, né? Então, as plaquetas vão auxiliar ali num paciente que está com um déficit na produção de plaquetas, o plasma auxiliar na coagulação, a hemácia vai auxiliar numa questão da anemia do paciente. Então, tudo isso é avaliado, né? É separado de forma a otimizar e racionar o uso desse sangue. Em relação, eu acho que especialmente em momentos que a gente se depara com algumas doenças contagiosas, eu acho que muitas pessoas ficam preocupadas com a questão
do recebimento, da transfusão do sangue, né? Quais são os cuidados que os hemocentros têm para qualificar esse sangue para servir para uma pessoa? Bem, a primeira questão é que ainda existem alguns mitos, né? Que eu posso adquirir HIV durante a doação. Isso não existe. Durante a doação? Durante a doação. Existem esses mitos ainda, né? Isso não existe mais. Por quê? Porque todo o material utilizado para a doação de sangue é descartável, né? Então, ele já vem de fábrica esterilizável, é utilizado uma única vez e jogado fora. Então, não existe esse risco para o doador adquirir, né, por exemplo, um HIV durante a doação. Já o receptor de sangue, ele sim, existe um risco, mas o risco é muito baixo hoje, né, devido à tecnologia que foi desenvolvida em todo o mundo, né. Inclusive, o próprio Hemosk em Santa Catarina, ele foi convidado pelo Ministério da Saúde a desenvolver inicialmente uma pesquisa piloto, isso foi aproximadamente ali em 2007, no qual mais de 3 mil doadores foram testados, né, o seu sangue foi testado para um teste que a gente chama de teste de ácido nucleico, que é o NAT, que é detectar o HIV e hepatite C de forma muito mais precoce, né, que antes era em torno de 45, 60 dias, né, a tal da janela imunológica, né? Então, foi usado esse piloto. Depois, esse mesmo projeto foi ampliado junto com o Hemosk em Santa Catarina e outro hemocentro em São Paulo, no qual ampliou para quase 35 mil amostras que foram testadas. A partir do momento que o Hemosk, junto com esse outro hemocentro, padronizou essa metodologia no Brasil, foi colocado em lei agora que todos os bancos de sangue no Brasil têm que utilizar também esse teste. Ou seja, a segurança dessa doação, né, aumentou e muito. É o mesmo teste que é utilizado na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? No entanto, existe a janela imunológica, né, que é um período onde a pessoa teve ainda exposição, né, a um vírus e o teste não consegue detectar. Isso em nenhum teste no mundo consegue detectar esse período. Logo, o doador ele é questionado durante a triagem clínica em várias questões, né, comportamento, né, riscos, né, que ele pode ter se exposto, se ele teve relação sexual sem uso de preservativo ou não, né, se compartilhou seringas no caso de drogas. Então, a veracidade do doador é o teste mais importante. Ele é muito importante essa declaração dele durante a doação. Muito bem. Professor, qual é a frequência que uma pessoa pode doar sangue? Olha, o homem ele pode doar a cada 2 meses, no máximo 4 vezes ao ano. A mulher ela pode doar num período de a cada 3 meses, no máximo 3 vezes ao ano. Quem costuma doar? Existe um perfil das pessoas que costumam doar? Sim. Na verdade, tanto homens e mulheres procuram de forma igual um banco de sangue, né, para realizar a sua doação de sangue. No entanto, os homens acabam conseguindo doar mais o sangue, por um quadro de anemia que às vezes é previsto nas mulheres que isso pode ter. Então, a mulher ela tem sim o mesmo percentual de desejo da doação de sangue entre o homem e mulher, né? Em questão de faixa etária, hoje a maior faixa etária que doa sangue é as pessoas entre 30 a 40 anos, isso aqui em Santa Catarina, né? Então nós temos esse perfil e que agora os jovens vêm aumentando esse perfil, porque justamente a gente se preocupa, daqui a 40 anos essas pessoas entre 30 e 40 já não vão mais poder doar. Verdade. Então quem é o nosso doador do futuro? O nosso doador do futuro é o jovem. Então a gente precisa trabalhar com isso e os acadêmicos também. Eu acho interessante então reforçar agora os horários, né, e o local de doação aqui para o pessoal que esteja nos ouvindo. É segunda-feira, qual é o horário mesmo? É das 8, né? Das 9. Vamos botar das 9 até ao meio-dia e da 1h30 até às 5 horas. Isso aqui dentro do campus da Univale Itajaí, né? Exatamente. Bom para lembrar. O Lucas tinha perguntado sobre todo o processo que envolve a coleta e tudo mais. E você tinha comentado sobre validade. Acho que a gente não falou. Qual é a validade? A partir do momento que uma pessoa doou esse sangue, hoje, agora, quanto tempo dura? Ele tem uma validade, isso. Como eu até tinha explicado antes, o sangue ele é separado em 3 bolsas, né? A hemácia, plasma e plaquetas. A plaqueta, ela tem uma validade apenas de 5 dias.
né? Uma validade bem curta. Né? Já a hemácia, ela tem uma validade aí em torno de 35 dias. Né, de 35 a 40 dias, dependendo do conservante que é utilizado. Já o plasma, ele pode ser armazenado durante 1 ano congelado. Né, então ele tem uma validade bem longa. Né. O grande problema de um hemocentro, né, sempre vai ser o quê? A hemácia, porque ela tem um consumo, né, muito grande, né, que ela sempre vai auxiliar a corrigir os quadros de anemia. Já a plaqueta, ela, na verdade, ela tem uma indicação clínica de uma bolsa dessa para cada 10 quilos do paciente. Ou seja, se eu tenho um paciente que pesa 80 quilos, eu vou precisar de 8 bolsas para atender aquele único paciente. Ou seja, são 8 bolsas de plaquetas de 8 doadores. Olha só. Então, 8 doadores vão estar salvando a vida de um paciente. Né? E por ela ter uma baixa validade, que é apenas de 5 dias, eu tenho um consumo e uma demanda muito grande desse hemocomponente. Ok. Quer perguntar a Lucas? Bem, o seguinte, a respeito da doação, a gente já falou dos passos, já falamos também das formas de doação, mas você repara que as pessoas, a gente falou do medo, mas tu acha que isso está acabando? As pessoas ainda realmente têm medo de fazer doação? Sim, eu acho que... Ou está acabando isso? Tá, eu acredito muito nisso, que esse medo está acabando e os mitos, né? Antes tinha também um mito de que doar sangue vicia, né? Nossa. A pessoa doar, se você doar sangue, você vai acabar se viciando na doação de sangue, né? Isso é um mito que também foi deixado para trás. Um outro mito que também ocorria era o quê? A partir do momento que a pessoa doava o sangue, doou uma vez, ela vai ter que doar sempre. Ela vai ter que ser obrigada a doar. Não é obrigada a doar. Bom tirar esses mitos, né? Então não existe isso, né? E às vezes vem aquela pergunta assim, mas aquela agulha, né, dói. Olha, com certeza não vai ser prazerosa. Existe sim um pequeno desconforto. Mas a gente sempre tem que pensar o seguinte, quem que é a pessoa que está precisando daquele sangue? É uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, que está às vezes com uma perna quebrada, precisando, sentindo sim muita dor, e que aquele sangue que na verdade vai ajudar a pessoa. É isso que a gente tem que na verdade refletir. Muito bom. Vamos doar, gente. É isso mesmo. Professor, a gente quer agradecer a sua presença. A gente conversou com o professor Alexandre Geraldo, professor do curso de Biomedicina, que também é coordenador do EMOSC em Blumenau. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor, e muito obrigado pela sua companhia, você em casa curtindo Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Até a próxima. Valeu. Tchau.